Olá pessoal, eu tô aqui de volta. É, eu quero continuar aqui, Atos da Consciência. Eu comecei a fazer uma live, a internet caiu de novo, deu problema, não deu para continuar. Mas aí eu vou fazer agora esse pequeno vídeo, depois você vai ver aí Atos da Consciência 2, para você entender a coisa aí direitinho. Mas o que eu estava colocando no vídeo é o seguinte: aquilo que a gente vai assimilando na mente, no dia a dia, isso acaba criando dentro de nós uma espécie de verdade para nós, e nós passamos a comportar dentro dessa coisa. Nós achamos que aquilo que é o jeito certo de fazer as coisas. Né? Às vezes o homem chega em casa, a mulher dele dá nele um abraço, dá nele um beijo, recebe ele com carinho no início. Depois, com o tempo, de tanto ele escutar lá na rua, como é que ele tem que fazer, como é que o homem tem que ser diante da esposa, aí ele muda o comportamento. Quer dizer, ato da consciência. Às vezes a mulher é muito carinhosa com o marido, dá muita atenção para ele, é muito boa companheira. Aí, mas de repente, ela muda o comportamento porque as amigas dela ficam dizendo: não, com homem tem que ser assim, com homem tem que ser assado, que eu não sei o que tem. Aí uma passa a concordar com a outra. Quer dizer, quando a gente está nas redes sociais assistindo certos conteúdos, a gente acaba também assimilando para a consciência certas coisas, não é? Se você assistir muitos vídeos dentro de qualquer assunto, você se torna essa coisa. Passa a comportar dentro disso. E os nossos comportamentos são os nossos atos. Nós fazemos coisas dentro daquilo que nós aprendemos. Aí nós raciocinamos dentro de um determinado jeito. Esse raciocínio nos leva a vibrar certas atitudes nossas e a gente acaba fazendo coisas, às vezes boas e às vezes não boas, dependendo do assunto que a gente estiver assistindo muito. Por exemplo, se assistir muita pornografia, vai lá para as redes sociais, para algum lugar, para as redes sociais lá, vai procurar coisa de pornografia, por exemplo, qualquer coisa. E vai assistindo aquilo, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. Com o tempo, a pessoa fica querendo fazer aquelas coisas que está lá, comportar daquele jeito. Esquece de um mundo real, de um mundo de luz, de um mundo de conhecimento, de uma outra coisa. Deixa de buscar uma outra coisa para poder fazer aquilo ali. Quer dizer, aquilo ali passa a ser ponto de referência para a pessoa. O que ele vai assistir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, quando você está assistindo alguma coisa nas redes sociais e você está gostando do assunto, qualquer assunto, você tem que perguntar para você mesmo se aquele assunto que você está assistindo ali, se ele vai te trazer algum benefício. Se vai colocar você como mais sábio, mais entendido. Mas tem que lembrar de uma coisa muito importante. Nós precisamos de aprender a buscar o conhecimento dentro de nós. Isso é fundamental. Fundamental. Buscar o conhecimento dentro de nós. Quer dizer, para que a gente possa passar a ter opinião própria das coisas. Às vezes a nossa opinião está dentro daquilo que os outros acham. E a gente não tem que concordar com ninguém, não tem que concordar. O certo mesmo é concordar com a nossa própria consciência, com a nossa forma de pensar. E nós temos que ter cuidado que se a nossa forma de pensar, nós estamos tirando isso de onde? A forma de pensar dos religiosos, dos católicos, dos evangélicos, é diferente. Porque estão assistindo coisas diferentes. No mundo dos espíritas, pensa diferente, porque estão aprendendo coisa diferente. Então as atitudes serão dentro daquele campo ali. Então o convite que eu faço para você é o seguinte: olhar para dentro de você e fazer uma análise daquilo que você está assistindo nas redes sociais. Tudo aí. Kawaii, TikTok, Facebook, YouTube. O que você está puxando para assistir?
está tomando gosto de assistir essas coisas, saiba que essa coisa que você está tomando gosto para assistir vai transformar você. E não importa o que você está vendo. Se é expandir a consciência, você vai expandir a consciência no mundo da luz. Mas você pode também querer expandir a consciência no mundo da escuridão. Pode acontecer isso também. Tem que entender, porque às vezes a gente expande a consciência do lado errado, porque às vezes assistimos muitos vídeos de agressividade e aquela coisa toda, ou ocupamos a nossa mente com outros mundos. E aí a coisa não é muito boa desse jeito. Então a gente tem que colocar na mente apenas aquilo que é bom, porque as nossas atitudes, os nossos atos, é consequência, tudo são consequência daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós pensamos. Porque nós pensamos dentro de um determinado assunto, repetimos este pensamento, assistimos ele, damos atenção para ele, buscamos mais coisas, mais informações em relação àquilo ali e vamos aprofundando e de repente aquilo passa a fazer parte da nossa vida. Então aquilo que entra nos olhos e nos ouvidos traz pensamentos e palavras e faz o coração sentir e faz tudo vibrar. Então eu posso, por exemplo, nunca conseguir uma namorada. Vamos supor que eu fosse solteiro e não quisesse arranjar uma namorada. Eu posso nunca conseguir uma namorada se eu ficar assistindo vídeo que fala que eu não consigo arrumar uma namorada. Ó, para arrumar uma namorada bonita, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o quê. Se eu for pobre, aí eu vou plantar na mente que eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que ter dinheiro, não tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Porque eu botei na mente uma coisa, eu coloquei na mente, não. Alguém colocou na minha mente uma coisa que virou verdade para mim. E isso eu tenho que tomar cuidado. Muito cuidado. Ter cuidado com aquilo que entra pelos ouvidos, com aquilo que entra pelos olhos, porque é aquilo que eu assisto também. Um vídeo pornográfico, o outro dando tiro, matando pessoas, agressividade, luta física, palavras agressivas, aquele negócio do mocinho bandido, assistir coisas assim. Novelas, por exemplo, é cheio de conteúdo que traz umas informações que enchem a mente das pessoas, que pode fazer com que o homem ou a mulher comporte de um jeito para destruir um casamento, pode até se separar a partir de certas coisas que está assistindo todo dia. O homem pode passar a comportar com a esposa, com os filhos, a partir daquilo que ele assiste nas redes sociais. Conselho que ele dá para os filhos pode ser a partir daquilo que ele assiste nas redes sociais. A mulher faz a mesma coisa, pode fazer a mesma coisa, assistir tanta coisa nas redes sociais que passa a dar conselho para os outros, até para os próprios filhos, e às vezes até comportar com o marido dentro daquilo que está aprendendo nas redes sociais. Então tem que olhar aquilo que está aprendendo, aprender a filtrar. Porque se passar a comportar de certas formas, quer dizer, são os nossos atos que estão em jogo. Então nós não podemos ser a ferramenta para destruir a humanidade a partir de informações que o próprio sistema coloca dentro de nós. Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado mesmo, mesmo. De coração eu falo isso. Então é isso aí. Atos da consciência, quer dizer, aquilo que eu faço, aquilo que eu ando fazendo, é consequência de algo que eu acredito que está correto, que está certo, que é isso mesmo. Só que essa coisa que eu acho que está certo, que é isso mesmo que eu tenho que fazer, que é isso mesmo, alguém botou na minha cabeça que é assim mesmo. Tipo, seguir uma determinada religião. Não, o certo é católico. Não, o certo é evangélico. O certo é pentecostal. O certo é Deus é amor. O certo é adventista. Porque alguém botou na cabeça de outras pessoas, né? Plantou a informação que aquilo ali que era o caminho certo. Mas a própria pessoa não buscou ela de verdade. Na verdade, está sendo manipulada. Começou a ser manipulada em casa pelos pais, depois pela escola, pela sociedade,
pelo sistema, pelas igrejas. Então, de repente, ela não é ela. Você já parou para pensar quem é você? Eu tenho que pensar, quem sou eu? Eu sou alguém que estou... Eu sou programado pelo sistema? Eu sou programado para pensar assim? O que faz uma pessoa brigar com a outra, atacar a outra? Ele aprendeu em algum lugar que assim resolve, é brigando. É dando pancada, como diz uma conversa bem vulgar por aí, né? Dando porrada. É brigando. Não, não é por aí. Mas às vezes a gente aprendeu assim, assistindo isso, assistindo aquilo, aquela coisa toda. Então, os nossos atos vão estar dentro daquilo ali. Porque nós temos na consciência que aquilo ali que é daquele jeito. O que faz a gente, o que fez todos nós, por exemplo, muitos de nós, né? Em lugares, em mundos separados, seguir determinado partido político, acreditar em certos candidatos a presidente, a votar no de cá ou no de lá. O que fez eu acreditar, achar que está certo? Foi uma informação que chegou de um sistema que me colocou para acreditar naquela pessoa ali. Aí mostrou um mundo de coisas para mim, mostrou que 200 mil vezes até entrar na minha corrente sanguínea e eu falar. Porque política é esse que é o bom, que dali é o demônio puro, né? Esse é santo, que dali não é. Então, quer dizer, mas o que faz eu achar que um é santo e que o outro não é santo? O que fez eu pensar assim? Fez eu pensar assim foi o lugar que eu estou assistindo, o lugar que eu estou convivendo, o lugar que eu estou aprendendo. Isso é no mundo político, no mundo religioso é a mesma coisa. Por que um católico não quer virar budista? Por que um evangélico não quer virar espírita? É porque ele, lá dentro da igreja dele, ele aprendeu que coisa do espírita não tá tudo errado. Não é assim. Enfiaram na cabeça dele uma coisa. Então ele está sendo manipulado pela igreja. Ou pela política. Aí quando se junta política e igreja, é manipulado por um sistema. Quer dizer, nós somos programados para pensar, para comportar, para fazer coisas de acordo com o sistema. Que sistema? O sistema que está aí um todo, um conjunto de poderes acima de nós. As próprias escolas ensinam coisas de acordo com o sistema. Você não vê lá no primário, primeiro ano, né? Lá no primário, da primeira série, segunda série, terceira série, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. Você não vê eles ensinar lá, por exemplo, mecânica quântica, física quântica, poderes da consciência. Deveria fazer parte, essa matéria deveria fazer parte dos roteiros da escola. E não faz. Por quê? Porque não é interessante para o sistema. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos uma outra coisa. Nós aprendemos uma coisa lá na nossa religião que nós frequentamos, as nossas atitudes estão dentro daquilo. Está dentro daquilo ali. A forma do homem tá exposto está dentro de algo que ele aprendeu em algum lugar. Mas todos nós sendo manipulados. Então, o que eu sempre falei e vou falar mais uma vez para encerrar esse vídeo e vou repetir outras vezes depois nos próximos comentários. Por isso tem que ir lá para o seu profundo, lá para o seu silêncio, rezar lá no seu coração e perguntar para Deus. Mesmo que você veja ele separado, não tem problema. Perguntar para esse Deus interno, para esse Deus que está à sua volta, que está por cima, por baixo, à direita, à esquerda, na frente, atrás e dentro, ao mesmo tempo. Perguntar para esse Deus, quem sou eu? O que é? Onde está a verdade? Quem está certo mesmo? A religião é certa, é isso mesmo? Oh, meu Deus, me mostra o caminho. Seguir uma religião é certo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Seguir a política do seu fulano lá, acreditar naquele candidato a presidente, naquele que ganhou, naquele que perdeu, acreditar no jeito de Deus trabalhar, é isso mesmo, meu Deus? Eu estou certo em acreditar nesse político aqui, que eu acredito, seja lá qual for que você estiver acreditando?
perguntar lá para o seu profundo, lá para você lá dentro. E fazer isso constantemente. Questionar essas coisas, questionar a vida. Porque aí você vai começar a ter respostas internas. Então, quem é que tem que influenciar você? Não é aquele influenciador do TikTok, do Kawaii, do Facebook. Não é o Jairo Luz. Quem tem que influenciar você a se comportar, a fazer coisas para você ter atitudes corretas. Quem tem que fazer isso, influenciar você, é a própria consciência. É o seu buscar interno. É você mesmo lá no profundo, no mundo da luz. Por isso é bom auto-se interrogar, ficar em meditação, procurar silêncio, ficar mais sozinho. Conversar mais com você mesmo, conversar mais com Deus aí dentro. Porque aí, sim, com o tempo você vai conseguir as respostas corretas. Pergunte todo dia para Deus, para você mesmo. Eu estou certo o caminho que eu estou seguindo? Ou eu tenho medo de mudar de caminho? Eu tenho medo de deixar a religião católica? Eu tenho medo de deixar a igreja evangélica, dessa igreja aqui, passar para de cá? Eu tenho medo de ser espírita? Ser espírita está certo ou está errado? Por que eu não gosto dos espíritas? Por que eu fico falando mal deles? Quer dizer, as minhas atitudes, até nos meus comentários com os amigos, são atitudes também, que é a partir da consciência. Quer dizer, os seus atos, as suas atitudes, as coisas que você faz, que tudo é a mesma coisa, essas coisas que você faz, está dentro de uma crença sua que você acha que aquilo ali está certo, e essa coisa que você acha que está certo é porque você aprendeu isso em algum lugar. Então é melhor. Eu acho que está na hora de você dar uma pensada na questão. Atos da consciência. Quer dizer, as minhas atitudes estão dentro de uma coisa que eu aprendi onde? Eu já escutei Deus aqui dentro? Já conversei com Deus aqui dentro de verdade? Eu já quis resposta de Deus ou eu fui procurar a resposta no Jairo Luz? Ou eu fui procurar a resposta lá no pastor, lá no padre? Ou num livro tal que eu li? Eu estou lendo tudo, estou escutando todo mundo, eu estou filtrando? Eu estou filtrando? Ou eu só estou concordando com aquilo que é bom para mim? Né? Às vezes eu concordo com alguma coisa porque eu estou chateado com outra coisa. Aí eu concordo. Mas às vezes a gente tem que concordar, precisa de concordar, que nós somos verdes, nós somos imaturos, nós estamos aprendendo. Às vezes aquilo que eu desaprovo, às vezes é a coisa que eu preciso de aprovar. Eu não tenho que ficar seguindo a religião do seu fulano. Ah, mas eu não posso deixar de ir na igreja, porque é pecado. Então você tem uma coisa na consciência. Quer dizer, a sua atitude é ir para a igreja, ir para a igreja. Então, está fazendo isso. Mas tem gente que já diz que é negócio assim. Eu acho que está certo assim. Se o cara conversar arte comigo, eu planto a mão na cara dele. Por que a pessoa acha isso? A atitude que ele vai tomar em relação se o outro aborrece ele. Porque aprendeu que a gente tem que bater na cara do outro, se for preciso. Mas tem gente que aprendeu assim, cara de homem ninguém bate, se bater na minha cara eu dou tiro. Aí, porque alguém ensinou aquilo. E Jesus passou por um processo que ele apanhou na cara, cuspiu na cara dele, espetou ele, botou coroa de espinho na cabeça dele, fez uma bagunça com ele. E ele não revidou. E nós estamos revidando? Com a vida aí, revidando, batendo de frente? Como é que está a coisa? Né? Quais são as nossas atitudes que nós estamos tomando a cada dia? E é a partir de onde essa atitude? O que é que fez nós acreditar que essa atitude nossa está certa? Né? É bom analisar isso aí com calma e vamos todos juntos caminhando por aí.